Seguimos nossa jornada conhecendo a Bíblia. Hoje, o livro de Atos, o quinto livro do Novo Testamento. Atos também é conhecido como Atos dos Apóstolos e alguns chamam esse livro de Atos do Espírito Santo. Porque Lucas, o autor, como nós já vimos ao estudar o livro de Lucas, Lucas escreveu dois livros, o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. E um é continuação do outro. O primeiro livro, Lucas, ele narra o que Jesus fez no seu ministério aqui na Terra, até o dia em que ele ressuscitou e ascendeu aos céus, subiu aos céus. E no segundo livro, então, ele narra a continuação do ministério de Jesus por meio dos apóstolos e também por meio de uma pessoa muito especial que é o Espírito Santo. E o início do livro de Lucas fala sobre isso. Nós vamos ler um pequeno trecho onde o autor ele dá a tônica que vai seguir o livro todo. Capítulo 1, versículo 1 de Lucas em diante. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, aos apóstolos, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então aqui já mostra que o livro ele é uma continuação do texto evangélico de Lucas, para o mesmo, destinado ao mesmo homem, ao mesmo receptor, que é o Teófilo, mas que também foi compartilhado com toda a igreja, e já mostra o que será apresentado, que é o que vai seguir a partir disso, com a descida do Espírito Santo sobre os discípulos. Versículo 6 diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes Jesus: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então olha só, aqui já mostra o objetivo da descida do Espírito Santo sobre a igreja. O objetivo é tornar os discípulos e tornar a nós que somos discípulos de Jesus hoje, no século 21, testemunhas de quem ele é. E aqui fala, começando então por Jerusalém, que é onde eles estavam, a Judéia, que era a região, a Samaria, que era a região vizinha, e então fala até os confins da terra, e este até os confins ainda não terminou, porque há confins da terra onde o Evangelho de Jesus Cristo ainda não chegou, e por isso o Espírito Santo continua enviando à igreja a sua missão. Mas o livro de Atos vai narrar então esse início da igreja, o começo da igreja guiada pelo Espírito Santo, movida pelo Espírito Santo. E eu acho muito interessante que nessa pequena passagem que nós lemos, os discípulos perguntam: Senhor, é agora que tu vai voltar? Quando é que tu vai estabelecer o reino? E Jesus, parem de perguntar épocas e tempos, compete só a Deus. O que compete a vocês é testemunhar. Sabe, às vezes a gente lê a Bíblia, começa a ler as profecias e a gente fica assim: quando que isso vai acontecer? Meu Deus, como vai ser? Não, calma. O que compete a nós é sermos cheios do Espírito Santo e testemunharmos de Jesus. Esta é a nossa parte, para que toda criatura conheça o Senhor. Então, até o capítulo 12, do capítulo 1 até o capítulo 12, nós temos o relato do ministério de Pedro. Pedro é o personagem principal, o principal dos discípulos, dos apóstolos, e o ministério que Pedro vai liderar em Jerusalém e para os judeus, ok? Até que Pedro, depois a gente sabe, ele vai ser enviado, a igreja vai ser dispersa de Jerusalém e Pedro vai ir para Roma. A história da igreja nos mostra isso. Porém, aqui mostra o ministério de Pedro enquanto um líder da igreja no meio dos judeus. Também mostra Pedro indo na casa de Cornélio, então Jesus chamando Pedro a olhar também para os gentios. E a igreja começa a olhar para os gentios, e então surge um personagem muito interessante que perseguia a igreja
que é Saulo, e Saulo vai converter-se ao evangelho de forma miraculosa. Jesus aparece a ele, derruba ele do cavalo com uma luz forte. Saulo, que perseguia a igreja, se converte a um seguidor de Jesus Cristo, se torna um seguidor. E então também o livro de Atos mostra Paulo sendo chamado ao seu ministério. Então, a partir do capítulo 13 em diante, até o capítulo 28 de Atos, nós vemos o relato do ministério do apóstolo Paulo, que é o ministério aos gentios, é o ministério aos estrangeiros, aos não-judeus. Ele vai aos gentios, ele vai às nações que não conheciam a fé judaica, e ali ele anuncia Jesus a essas nações. Temos 3 viagens missionárias de Paulo relatadas aqui no livro de Atos, com detalhes, e alguns detalhes ali que só alguém que andou de fato com Paulo poderia ter. Lucas foi discípulo de Paulo. Lucas andou com Paulo. Em muitos momentos aqui do livro de Atos, Lucas usa a terceira pessoa, né? Ele diz: nós estávamos, nós fizemos, nós. Ele se coloca junto na viagem, no caminho, nessa história. Ele se coloca junto, né? Apesar dele não citar o seu próprio nome. Isso é normal aos discípulos. Todos os discípulos que escreveram livros, eles dificilmente citam o seu nome nas histórias. Eles geralmente usam outros títulos. João usou o discípulo amado para referir-se a si mesmo. Né? Marcos diz: havia um rapaz que fugiu e era ele. Né? Então aqui nós vemos em Atos é o nós. Quando ele usa nós é porque ele estava junto. Lucas estava junto naquela passagem, e por isso você percebe que há muitos detalhes. Por exemplo, das viagens de Paulo, tem muitos detalhes, até do vento que soprou, o nome do vento, o Euroaquilão, né? Como o que aconteceu dentro do navio, os detalhezinhos daquele naufrágio de Paulo, tudo está relatado com cuidado aqui no livro de Atos, porque Lucas era discípulo de Paulo, e em muitos desses momentos Lucas estava com Paulo passando por essas tribulações. E então ele termina com Paulo preso em Roma, né, para dar testemunho de Jesus Cristo. Então certamente Lucas escreveu o livro quando Paulo ainda estava preso em Roma. Porque se Paulo tivesse sido solto, né, que aconteceu logo depois ele foi preso de novo, né, ele teria relatado aqui no livro. Se Paulo já estivesse morto, ele teria relatado aqui no livro. Assim como se o livro tivesse escrito depois da destruição da cidade de Jerusalém, que aconteceu no ano de 70, teria sido relatado aqui no livro. Mas certamente Lucas escreveu esse livro em torno do ano 60 depois de Cristo. Então, nós temos essa datação deste livro. A partir dos fatos que estão relatados nele, é muito fácil da gente determinar quando o livro foi escrito. Ele é um livro muito antigo, ele é da primeira geração da igreja. Ele escreveu essas coisas quando elas estavam acontecendo, as coisas estavam quentes. Ele não pegou um relato posterior, ele estava ali vendo e ele escrevia. Então, o livro de Atos, ele é um livro vivo. O livro de Atos, então, ele é um livro que mostra o agir do Espírito Santo sobre a igreja. Um livro que mostra como Deus age poderosamente quando a igreja abre lugar para o Espírito Santo. Quando nós entendemos que temos uma missão e que a nossa missão, ela ultrapassa os limites do nosso entendimento. Paulo jamais imaginaria que Deus faria tudo isso com a vida dele. Ele era só um perseguidor. Também mostra que Deus pode pegar alguém que estava no caminho errado e pode colocar a seu serviço, porque Deus é soberano. Que Deus abençoe você, seja cheio do Espírito Santo e viva Atos na sua vida todos os dias.